Atenção, senhores ouvintes, prepare seu coração, porque começa agora mais um Líder em Audiência. Nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Sua melhor companhia está no ar. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a Palavra de Deus. A partir de agora, começa mais um Café com a Palavra, o seu momento de reflexão, com o pastor Josenberg Santos. Queridos, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Josenberg Santos e este é o Café com a Palavra. Convido você para abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, a começar do verso 23 até o verso de número 31. Pega a sua Bíblia, reflita comigo na palavra de Deus. Verso 23 diz assim: E despedido a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já o entardecer, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, foi até Jesus andando sobre as águas. Mas, sentindo o vento forte, Pedro teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, eu quero falar hoje sobre medo. Eu acredito que você deva ter sentido em algum momento da sua vida medo. Medo de alguma coisa. E isso é natural. Eu posso dizer que o medo faz parte da vida cotidiana do ser humano. Agora, há ocasiões em que o medo não cabe muito bem. Há ocasiões em que nós, principalmente cristãos, devemos fazer que o medo não tome conta da nossa vida. Devemos expulsá-lo de nós, o medo. Por quê, pastor? Você pode estar aí perguntando. Porque o medo, ele, na maioria das vezes, ele atrapalha e muito projetos na sua vida, realizações na sua vida. O medo atrapalha até mesmo trabalhar de Deus na sua vida. Quem tem medo, queridos, falta fé. Quem tem medo, falta segurança. Quem tem medo, falta firmeza naquilo que quer, que busca para a sua vida. Então, o que vemos aqui nesse texto é que, de início, Pedro, ele teve fé. Ou seja, ele não teve medo. É tanto que o texto diz que Pedro, ele foi, andando sobre as águas. Ou seja, se ele tivesse tido medo de início, ele nem sequer tinha saído do barco. Mas ele saiu do barco e pôs os seus pés
na água, conseguindo ali andar sobre as águas, igualmente como Jesus estava andando sobre as águas. Então ali Pedro ele teve uma fé imensa, ou seja, a ausência do medo. Mas chegou um momento em que ele olhou mais para as águas, ou talvez para o que estava em volta dele, ou talvez começou a dar importância ao vento forte que estava soprando ali em volta e esqueceu da sua fé em Jesus. Esqueceu de olhar para Jesus. Deixou que o medo tornasse mais forte, ou seja, fosse forte na sua vida. Deixou que o medo tomasse de conta e ocupasse o lugar da sua fé, vindo Pedro a afundar nas águas, tanto que ele pediu a Jesus socorro, porque estava afundando, estava perecendo Pedro, mas logo Jesus ali, ele estendendo a sua mão, segurou Pedro e não deixou que ele afundasse. Mas, ao segurar a mão de Pedro, Jesus ele disse para Pedro, olhando para ele, homem de pouca fé, por que duvidaste? Em outras versões, por que tiveste medo? Então, queridos, Pedro teve a oportunidade de ir até Jesus e até abraçá-lo, caminhando por cima do mar, mas perdeu a chance, perdeu a oportunidade, vindo ele afundar-se antes de chegar até Jesus. Então, muitas vezes nós perdemos bênção, muitas vezes nós perdemos de alcançar vitórias, de conquistar algo na nossa vida por causa do medo. E venhamos, então, afundar, com medo tomando de conta de nós. Acontece que nós afundamos, nós perecemos, fracassamos naquele projeto, naquele sonho, naquele plano. Fracassamos naquilo que nós buscamos para a nossa vida, desejamos para a nossa vida. E impedimos que o próprio Jesus trabalhe também em favor de nós. Então, não tenha medo, tenha fé, tenha coragem. Rompa esse medo que talvez você esteja com ele aí agora. Talvez você está aí preparado para sair nessa manhã, nesse dia, em busca de um trabalho, em busca de uma oportunidade na vida, crescer na vida profissional, crescer na vida espiritual, crescer e ser abençoado em outras áreas da sua vida, mas você está com medo. Talvez Deus colocou diante de você uma porta, mas você está com medo de entrar até mesmo nessa porta que Deus abriu. Deus talvez tenha colocado algo em suas mãos, mas você está com medo de administrar isso que Deus te entregou. Não tenha medo, querida. Não tenha medo, querido. Rompa esse medo. Tenha fé. Se Jesus disse para Pedro, vem Pedro, caminha sobre as águas. Então, Jesus está ordenando, Jesus está, então, ali se responsabilizando. Entende? Mas você tem que romper o medo. Você tem que expulsar o medo da sua vida. Mesmo que o vento esteja batendo forte sobre você, mesmo que a tempestade esteja alta ao seu redor, esteja até querendo lhe assustar, mas não tenha medo, tenha fé, tenha coragem. Jesus está com você, ele vai te ajudar naquilo que você busca para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe, até em uma outra oportunidade
com mais um café com a palavra. Deus abençoe a sua vida. Acabamos de apresentar Café com a Palavra, o seu momento de reflexão com o pastor Josenberg Santos. Até o nosso próximo encontro.